Nesta última edição de janeiro, você vai conferir Operação Aprendiz. Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá garante que vai continuar as investigações contra o ex-presidente João Emanuel. Já o GAECO promete recorrer de decisão que suspendeu a ação do Ministério Público. Nós temos o poder investigatório que está na Constituição, nós temos a participação facultativa da polícia dentro do GAECO desde 2002. Protesto. Professores suspendem atividades e fazem manifestação em frente à Secretaria de Educação do Estado. E ainda ao vivo, uma entrevista com o superintendente do Senar em Mato Grosso, Tiago Matozinho. É sexta-feira, dia 31 de janeiro, e o RDTV começa agora. Olá, tudo bem? Após decisão da Justiça de suspender a Operação Aprendiz, os membros da Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá alegam que vão manter as investigações. Já os representantes do GAECO garantem que vão recorrer da decisão. A decisão do desembargador Juvenal Pereira, por meio de uma liminar, suspendeu os efeitos da Operação Aprendiz, sob a alegação da ausência da Polícia Judiciária Civil no processo. Esta ação foi deflagrada pelo Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, que investigava o possível envolvimento do ex-presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel, do PSD, em um esquema de desvios de verbas públicas por meio de fraudes em licitações. O social-democrata, que sempre negou as acusações, disse que agora se sente aliviado. Com muita serenidade recebemos essa decisão e agora, com muita tranquilidade, vamos trabalhar num mandato popular, num trabalho voltado principalmente ao trato do combate às drogas. E agora é acreditar num trabalho, acreditar e agradecer a todas aquelas pessoas que torceram por nós, que oraram por nós, agradecer a todos. A justificativa apresentada na decisão causou surpresa aos membros do Ministério Público. E os representantes do GAECO alegam que esta decisão judicial está incorreta porque não é necessária a participação de um policial civil neste processo, já que não se trata de um inquérito policial. Inclusive, eles alegam que vão recorrer dessa decisão e pretendem provar que o Ministério Público tem poder de investigação. Nós temos o poder investigatório que está na Constituição, nós temos a participação facultativa da polícia dentro do GAECO desde 2002, e nós temos N argumentos em termos jurídicos para manusear. Mas o argumento principal será que neste momento a sociedade ainda tolera esse tipo de discussão? A própria PEC 37 é uma resposta. É uma resposta, foi dada em junho, através dos movimentos sociais e da própria Poder Legislativo, que numa noite clássica disse não à PEC 37. O GAECO esclarece ainda que a decisão pode até interromper as investigações no aspecto criminal, porém não há interferência no que tange ao processo civil e, por isso, permanece tramitando no núcleo do patrimônio público com possibilidade de penalização ao vereador investigado. O João Emanuel está sendo investigado pelas promotorias do patrimônio público pela prática de atos de improbidade administrativa, atos que possam implicar ou em prejuízo ao erário, ou que possam implicar enriquecimento ilícito do agente, ou ainda que não impliquem prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito ao agente, possam atingir e macular os princípios da administração. Quaisquer atos que estejam inseridos numa dessas três hipóteses são passíveis de apuração pelo Ministério Público. O GAECO chamou a responsabilidade da Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá, que foi provocada pela ONG Moral para investigar os atos de improbidade do ex-presidente. Neste sentido, os membros desta comissão garantem que as investigações continuam. E a Câmara, nesse momento, tem a grande possibilidade de mostrar que ou vai continuar com essa dúvida pairando no ar de que todos ali representam uma vontade de corrompimento, ou vão buscar, de fato, elucidar o que aconteceu e aplicar a lei ao presidente, na época, o João Emanuel, que, de certa forma, contrariou os princípios da administração. Nós entendemos que essa decisão do desembargador Juvenal, ela se prende a uma decisão da Justiça e que barra a Operação Aprendiz, na esfera da Justiça, e que não interfere no trabalho aqui dentro da Câmara Municipal. Nós somos um poder independente, é uma decisão interna da Câmara Municipal,
e que não atinge a Comissão de Ética e Quebra de Decoro Parlamentar. Portanto, o nosso trabalho continua de forma normal, nós estamos preparando a nossa representação, pretendemos notificar o vereador João Emanuel no dia 4, conforme nós havíamos planejado. Agora, se houver uma notificação judicial até o dia 4, ou na data que entender a Justiça, trazendo essa decisão para a Câmara Municipal, aí sim nós iremos paralisar os trabalhos. A operação tem como objetivo principal de investigação um vídeo em que João Emanuel explica como fraudar licitações e cita a participação dos demais colegas parlamentares no esquema. Esta gravação causou polêmica quando foi divulgada e ainda é alvo de discussões, tanto que dentro da Comissão de Ética houve divergências quanto ao uso deste material. Enquanto o relator do processo, Ricardo Saad, do PSDB, afirmou que a gravação provavelmente seria descartada, o presidente da comissão rejeitou essa possibilidade. O GAECO também assegurou que o vídeo deve permanecer como fonte no processo. O vídeo é o objeto principal da representação contra o vereador João Emanuel por quebra de decoro parlamentar. Então, o vídeo, gente, é a peça principal do objeto de investigação da Comissão de Ética da Câmara Municipal. Nós não se ele terá validade jurídica ou não, que se questiona nesse momento ou não, é outro detalhe. Agora, que a nossa investigação se prende a essa representação e que utiliza o vídeo, nós vamos utilizar o vídeo nessa investigação. Além disso, o presidente da comissão garante que as investigações terão como base o Código de Ética da Câmara, que foi instalado em 2010. Vamos utilizar o da Câmara, ficou mais fácil. Agora, nós temos um prazo legal de, no máximo, 92 dias para concluir esse trabalho e vamos, com certeza, dentro desse prazo regimental, dar o nosso parecer e apresentar em plenário. Um fato que causou estranheza foi que o próprio João Emanuel solicitou à comissão que continuasse as investigações, sendo que, em entrevista ao RDTV, o social-democrata havia dito que não espera outros desdobramentos. Nós vamos aguardar até inclusive a nossa notificação, né, juntar as nossas defesas, informar que nem a investigação possui frutos. Dessa forma nós vamos trabalhar para ter uma unidade dentro da Câmara. Eu acredito que é isso que precisa dentro de um parlamento, principalmente na capital do estado de Mato Grosso. E você não saia daí porque na volta você confere os detalhes da paralisação prevista para hoje, articulada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Vejo você já já. Rotas da Copa. Se tiver mais de um veículo em casa, organize os horários da família para saírem todos juntos em um carro só. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A Assembleia Legislativa trabalha para garantir os seus direitos. A Casa Cidadã aprovou e irá fiscalizar a implantação do projeto MT Integrado, um grande programa de infraestrutura que vai tirar os últimos 44 municípios mato-grossenses do isolamento. Serão mais de 2.000 quilômetros de asfalto que interligarão essas cidades às principais rodovias do estado. Projeto Mato Grosso Integrado. Dignidade para você, desenvolvimento para todos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. Na saúde, na educação, no campo, na cidade. A Assembleia Legislativa trabalha para o nosso estado crescer cada vez mais. Com leis, projetos, audiências públicas, debates, ações de cidadania e muito respeito pela nossa gente. É a Assembleia pronta para o novo tempo. Pronta para defender você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. Rotas da Copa. Avenida Historiador Rubens de Mendonça, CPA, está interditada parcialmente sentido CPA, Centro, próximo ao trevo da Cefaz. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br.
E a Prefeitura de Cuiabá fez a primeira inauguração de 2014. Trata-se do Centro Municipal de Educação Infantil Adide Figueiredo Matos, no bairro Pedra 90. Mais detalhes na reportagem. Este é o primeiro Centro Municipal de Educação Infantil inaugurado pela Prefeitura de Cuiabá. O bairro contemplado foi o Pedra 90, localizado na região sul da capital. O gasto calculado desta obra foi de quase 2 milhões de reais. O prefeito Mauro Mendes, do PSB, esclarece que, apesar da contrapartida do governo federal, o município contribui com boa parte dos custos. Nós utilizamos aqui aproximadamente 2 milhões de reais entre construção, equipamento. Nós temos aí uma parte disso do governo federal, mas também temos aí praticamente a metade desse recurso, né, do governo municipal, principalmente no custeio, onde vai custar aproximadamente 100 mil reais por mês. Teremos aqui 64 profissionais trabalhando para atender 244 crianças nesse Centro Municipal de Educação e a metade desse recurso, né, 50 mil reais mensais, 600 mil por ano, vai sair do contribuinte, do bolso da prefeitura, né, do dinheiro arrecadado aí dos impostos de todos os cuiabanos. A meta da Prefeitura é entregar um CMEI como este por mês em Cuiabá nos próximos 30 meses. Portanto, neste ano, 12 unidades devem ser entregues, uma em cada região da capital. O município pretende atender ao plano do governo federal de universalizar o atendimento destes alunos até 2016. O secretário de Educação de Cuiabá, Gilberto Figueiredo, afirma que a medida resolverá esta questão, mas reconhece que ainda terá uma demanda reprimida para quem precisar de creche. Com esse planejamento que nós fizemos de construir até 2016 30 centros municipais de educação infantil, nós vamos universalizar o atendimento de crianças de 4 a 5 anos. Mas na faixa etária que vai de 0 a 3 anos e 11 meses, hoje nós estamos atendendo apenas 25% da população. Nós vamos chegar em 2016 atendendo aproximadamente 50% da população. E a legislação determina aos municípios o atendimento total em 2023. Para isso, nós teríamos que construir mais de 150 CMEIs, o que, nesse momento, nenhum município do país está em condição de atender. O Centro Municipal de Educação Infantil, além do acolhimento dessas crianças no regime dos primeiros meses, né, até 3 anos de idade, a partir de 4 anos de idade, fazer a universalização da inclusão dessas crianças já no ensino fundamental, que é uma meta que o Brasil tem para que até 2016 todas as crianças de 4 a 6 anos já estejam participando da rede municipal de educação. Este CMEI tem aproximadamente 1.000 metros quadrados de área construída e dispõe de berçários, salas de aulas, parques, refeitórios, além da área administrativa. Um centro municipal de educação infantil como esse vai atender 224 crianças, que vai de 0 a 5 anos, né, na educação infantil. A inauguração desta obra contou com a presença de boa parte dos secretários municipais, além dos vereadores Haroldo Cusai, do Solidariedade, Mário Nadaf, do PDT e Adilson Levante, do PSB. E também do deputado Emanuel Pinheiro, do PR, que no discurso comentou a importância desta medida e citou que o nome dado à escola é uma justa homenagem à professora Adide Figueiredo Matos. Os filhos da cuiabana, falecida aos 95 anos, comemoram o reconhecimento. É um orgulho, nós estamos aqui, eu e minha irmã Laene, estamos extasiados de tanto orgulho e de saudade da mamãe. Mas eu acho que a homenagem vai perpetuá-la, né, pelo resto da vida. Daqui 100 anos a escola vai estar funcionando e o nome dela vai estar aí, para a gente lembrar, né? E hoje à tarde, o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso realiza um ato público em frente à Secretaria Estadual de Educação. A repórter Ana Maria Ferreira traz mais informações sobre o motivo desta manifestação. Bom dia, Ana. Bom dia, Thalita. Bom dia também para você que acompanha o RDTV. A intenção desse ato público promovido pelos profissionais da educação aqui no estado é justamente chamar a atenção para a situação dos professores contratados temporariamente. Nós vamos conversar com o presidente do Sintep, Henrique Lopes, para saber mais detalhes desse ato que acontece na tarde, portanto, de hoje, com saída ali da Secretaria de Estado de Educação. O objetivo central desse ato, Henrique. Bom dia. Denunciar para a sociedade o descaso que o governo tem tido com a educação e
o sacrifício que tem colocado aí, especificamente a uma parcela da categoria de trabalhadores, que são os interinos, que estão no espaço da escola desde o dia 7 de janeiro, com o compromisso da reposição das aulas que nós sempre tivemos, porém com uma decisão do governo em não remunerar esses trabalhadores entre o período dos dias 7 de janeiro ao dia 31. Então, portanto, quem está no espaço da escola está sem o devido contrato e, inclusive, sem a garantia da devida remuneração já expressa em documento por parte do governo do Estado. Então, nós temos um conjunto de acordos que foram celebrados durante a greve de 2013. Então, esse ato é mais uma forma de denunciar para a sociedade a quebra do acordo por parte do governo do Estado e, inclusive, chamar a atenção para a precariedade da educação que continua no espaço das escolas públicas aqui do Estado de Mato Grosso, inclusive não assegurando as mínimas condições de sobrevivência daqueles e daquelas que representam mais de 50% do contingente de trabalhadores da educação, que são os contratados temporariamente aqui no Estado de Mato Grosso. E, Henrique, sob qual alegação o governo tem se negado, então, a efetuar o pagamento desses contratados? A negação mais esdrúxula possível, alegando que se pagasse esse pessoal se caracterizaria como um enriquecimento ilícito, alegando inclusive que esses trabalhadores já receberam durante o período que realizaram a greve, se esquecendo de que a greve é um direito, se esquecendo inclusive de que foi o próprio governo que fez com que a greve demorasse tanto tempo, pois demorou praticamente mais de 40 dias para poder apresentar a sua primeira proposta aos trabalhadores da educação. E o curioso é que quem está sendo penalizado com essa questão são só os contratados temporariamente. Curioso também é que o governo do Estado apresenta como forma de compensar esses trabalhadores o contrato deles a partir do dia 3 de fevereiro. Portanto, é bom que se diga que as aulas vão ser repostas ainda até o dia 24 de fevereiro. E entre os dias 3 de fevereiro e o dia 24 de fevereiro, o governo não tem esse entendimento da lógica do enriquecimento ilícito. Não tem esse entendimento também quando o assunto está relacionado aos professores efetivos, que também fizeram a greve e que estão tendo os seus salários depositados religiosamente. Então, portanto, há um tratamento diferenciado por parte desses trabalhadores da educação. Já há por parte do governo o descompromisso com a educação por ter feito um corte de 32 milhões nas receitas da educação para o ano de 2014 e está, mais uma vez, chamando os companheiros interinos para poder pagar essa conta da irresponsabilidade que tem tomado conta aí da gestão da educação aqui no Estado de Mato Grosso. Obrigada pela participação aqui no RDTV, Henrique. E é isso, o ato público, portanto, acontece na tarde de hoje, a partir das 2 horas, concentração em frente à Secretaria de Estado de Educação e deve contar com a participação de todos os profissionais da educação aqui de Mato Grosso. Thalita? Obrigada, Ana. Bom, e você não sai daí porque na volta temos uma entrevista ao vivo com o superintendente do Senar em Mato Grosso, Tiago Matozinho. Caso tenha alguma pergunta ao nosso convidado, é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br, inclusive você que nos acompanha pela TV Mato Grosso, no canal 27 aqui na Baixada Cuiabana. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer ensolarado, mas com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Faz 23 graus na capital. São 8 horas e 49 minutos. Vejo você em instantes no portal RD News e na TV Mato Grosso, no canal 27. Rotas da Copa. Procure evitar o trânsito dos horários de pico. 7 horas às 8h30, 11 horas às 12h30 e 17 às 19 horas. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. O destino pode ser tentador, mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. Tráfico humano. Não embarque nessa. Denuncie. Disque 100. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros e mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se.
Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. Rotas da Copa. A Avenida da FEB está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande-Cuiabá, no trecho do quilômetro 0. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prisão, onde o condenado é a própria vítima e a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime. Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças. De volta com o RDTV e ao lado do superintendente do Senar em Mato Grosso, Tiago Matozinho. Caso tenha alguma pergunta ao nosso convidado, mande agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br que fazemos imediatamente ao nosso convidado. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, Tiago, e obrigada pela presença aqui no RDTV. Bom dia, é um prazer estar aqui. Vamos falar então sobre investimentos do Senar, Tiago. O Senar vai promover o investimento de um centro de excelência e um centro de formação voltado à agricultura familiar. Nos fale um pouquinho sobre essas iniciativas. Bom, há 3 anos, desde que o Rui Prado, nosso presidente, assumiu a Federação da Agricultura junto com o Senar, a gente vem pensando em como resolver a questão da mão de obra, a falta de mão de obra no Estado. Mesmo porque hoje não adianta mais a gente aperfeiçoar aquela mão de obra que já está na fazenda. Nós temos que formar uma mão de obra que normalmente vem da cidade, e esse é um movimento diferente que acontece em Mato Grosso, que é um movimento das pessoas do meio urbano interessadas em irem para a fazenda aproveitar. Então, com isso, a gente vem pensando em como fazer isso. A ideia foi, vamos montar um centro de treinamento capaz, então, de formar essas pessoas. Então, com isso, depois de 3 anos de muita conversa, de muita discussão no Conselho do Senar, com os parceiros, então nós chegamos à conclusão de que nós temos que construir esses centros. Então, nós temos 3 modelos hoje de centros de treinamento que vão ser construídos no estado de Mato Grosso. Fale um pouquinho sobre eles. Vamos falar do Centro de Excelência de Educação Profissional e Assistência Técnica Rural, que prevê aí pelo menos a capacitação de 1 milhão de pessoas até 2020. Qual é o propósito dessa iniciativa? Bom, o Centro de Excelência ele vai ser instalado em Campo Novo do Parecis, tá? Esse Centro de Excelência ele tem um investimento um recurso bastante grande para o Senar, tá? Está em torno de 8,5 milhões de construção, mais uma estimativa de 4,5 milhões para manter esse centro anualmente, tá? E a nossa expectativa ali, o principal curso que nós vamos ter é um curso técnico agropecuário com ênfase em grãos, fibras e oleaginosas. Tá? Então é para formar técnicos agropecuários, a estimativa aí da gente formar aproximadamente 300 a 400 técnicos agropecuários por ano no estado, levando então esses técnicos para trabalharem nas fazendas diante da falta de mão de obra desses técnicos. De onde sairão os recursos? Esses 8 milhões previstos, tem parceria com o governo do estado, com o governo federal? Como vai funcionar? Bom, nós temos o próprio recurso do Senar, que vem dos produtores rurais, é um produtor rural do estado de Mato Grosso que mantém o Senar Mato Grosso, mas nós temos também o Senar Central, nos repassando boa parte desse recurso, e nós estamos fazendo um financiamento junto ao BNDES, nós estamos correndo atrás de financiamento para que a gente possa ampliar esse centro. A ideia é fazer inicialmente, mas nós queremos fazer mais. Mas a Grande também será contemplado com um centro, mas agora um centro de formação de agricultura familiar. Exato. Qual é o propósito dessa iniciativa? O propósito dessa iniciativa é atender especificamente os produtores da agricultura familiar. Fazer com que esses produtores também sejam formados. A gente sabe que, historicamente, nós temos aí uma população bem grande que foi assentada no estado de Mato Grosso. Nós temos aí em torno de 6 milhões de hectares de assentamentos rurais. E se não me engano, são 140 mil famílias voltadas à agricultura familiar. Exato, são aproximadamente 600 assentamentos rurais que nós temos no estado. Muitos deles foram assentados há poucos anos atrás, Então a ideia, qual que é? É pegar esses produtores que às vezes não têm tradição, não têm dentro da família ou dentro da sua história de vida a tradição de cultivar, de fazer agricultura. E com isso eles têm uma dificuldade muito grande. Então, mais uma vez, a gente precisa de um local, uma estrutura física, para que a gente possa formar esses agricultores, para que a gente possa não só aperfeiçoar, que é aquilo que o Senar já executa, aperfeiçoar aquela mão de obra que já faz o trabalho, aquele produtor que já tem aquela atividade, mas sim partir do zero.
zero. Então, o produtor que nunca viu o que é uma produção de apicultura para produzir mel e fazer com que esse produtor comece a produzir mel e tenha renda. E qual que é a intenção em números de capacitação por ano nesse Centro de Formação da Agricultura Familiar? Da agricultura familiar, nós temos uma capacidade instalada de 2.500 pessoas sendo capacitadas por ano. Essa é a nossa meta para esse centro. Esse centro de formação, no caso, vai ser instalado em Várzea Grande. Em Várzea Grande. Há previsão de instalação de novos centros além desses dois? Sim, nós temos os núcleos que a gente chama de núcleo avançado de treinamento. Esses núcleos vão ser instalados em 5 municípios diferentes. Tá? Quais municípios? Barra do Bugres, Tangará da Serra, Cáceres, São José dos Quatro Marcos e Primavera do Leste. Certo. Tá? Em parceria com os sindicatos dos produtores rurais. Então, numa parceria no qual o sindicato possui uma área, que normalmente é o parque de exposição, uma área disponível para a gente fazer não só a teoria, mas fazer a prática, para que uma área onde o sindicato rural tem que estar presente, porque todo o trabalho que é realizado pelo Senar é em parceria com o sindicato. Então, a gente está disponibilizando recursos e montando esses centros esses núcleos avançados de capacitação. Superintendente, a gente falava no início dessa conversa da falta ainda de capacitação dessa mão de obra, por isso a intenção do Senar de promover esse tipo de iniciativa. Como tem sido a parceria com o governo do estado no intuito de garantir essa capacitação, essa profissionalização no campo? Olha, nós temos algumas parcerias com o governo. Diante daquilo que a gente já executa, são parcerias importantes para a gente. No caso, por exemplo, o Mutirão Rural da Cidadania, no qual a gente executa junto com o governo do estado. É um programa bastante importante, é um programa que atende aí aproximadamente 30 mil pessoas do meio rural. Esse é o nosso foco, a gente corre atrás disso. O governo do estado tinha o seu mutirão e o Senar tinha o seu mutirão. Né? Nós unimos as forças e é um programa que está dando muito certo, a gente fica muito satisfeito com essa parceria. Nós temos uma outra parceria com o governo do estado para fazer capacitação e treinamento de operadores de máquinas. Nessa parceria, o governo do estado organiza todo o treinamento e nós oferecemos instrutores, metodologia. Também dá muito certo. E a outra parceria que nós temos com o governo do estado é na instalação de cines nos municípios. Né? Tem alguns municípios que nós estamos entrando então numa parceria que entra governo do estado, prefeitura municipal, sindicato rural e Senar, todos, então, ampliando a rede do Cine, né, que é o serviço para que a população possa encontrar emprego. Exatamente. Superintendente, essas parcerias, elas têm sido a contento ou ainda é necessário que o Estado invista mais ou traga mais parcerias para garantir essa profissionalização? A falta de mão de obra é uma coisa evidente, né? O nosso presidente, ele fala que nós temos 2 grandes problemas para resolver no Estado, né? Um, logística, e o outro é a mão de obra. Então, sem dúvida nenhuma, hoje, atualmente, a falta de mão de obra é uma coisa evidente, é uma coisa que acontece que tem que crescer. A gente tem que aumentar, tem que melhorar cada vez mais a capacitação, melhorar em quantidade, melhorar em qualidade para que a gente possa resolver o problema. Sem dúvida nenhuma, nós temos que aumentar essas parcerias, aumentar o recurso destinado para que a gente resolva esse problema. Tá certo, superintendente, é isso. Obrigada pela participação na RDTV. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes. Bom, obrigada. A edição dessa sexta vai chegando ao fim, mas você pode continuar acompanhando o que acontece nos bastidores da política mato-grossense aqui no portal RD News por meio do RDTV, programa que é transmitido no portal RD News e simultaneamente na TV Mato Grosso no canal 27. Não deixe também de mandar a sua sugestão de pauta no e-mail contato@rdnews.com.br. Para você um excelente final de semana e nos vemos de novo ao vivo na segunda-feira às 8h30 da manhã. Não perca, um bom descanso e até lá.